Aprenda com o erro de Adão e Eva e transforme a sua dor em redenção hoje mesmo. No princípio havia harmonia, um jardim vivo, sem ruídos de guerra, sem vozes de acusação, sem lágrimas brotando da dor. Havia apenas a brisa suave da tarde, o som dos passos de Deus sobre a terra e duas criaturas humanas que ainda não conheciam a distância entre o Criador e a criatura. Era a plenitude da presença, o descanso sem culpa, a liberdade sem medo. Mas tudo mudou em um único ato. Este vídeo não é sobre moralismo, não é sobre condenação, é sobre discernimento, porque o que aconteceu com Adão e Eva não está distante de nós, está dentro de nós. A queda deles revelou o mesmo tipo de dor que ainda hoje corrói relacionamentos, sabota escolhas, destrói propósitos e fere nossa relação com Deus. Você já se sentiu nu por dentro, mesmo estando cercado de gente? Já tentou esconder algo que Deus já viu? Já teve medo de uma voz que antes era doce? Então, essa história é sua. E essa mensagem é um convite para transformar vergonha em redenção. O erro de Adão e Eva foi real, profundo e devastador, mas não foi o fim. Deus não abandonou o jardim. Ele continuou vindo, continuou chamando, continuou costurando redenção com fios de misericórdia. E Ele ainda faz isso hoje. Neste percurso, vamos caminhar pelas ruínas do Éden, não com dedos apontados, mas com o coração aberto. Porque cada passo errado do passado carrega uma semente de sabedoria para quem quer trilhar o caminho certo no presente. Ao longo desta jornada, você vai descobrir o que o silêncio de Deus antes da queda ensina. Vai entender por que a dúvida nasceu mesmo em um ambiente perfeito. Vai ouvir o som do pecado pela primeira vez. Vai enxergar como o medo entrou no mundo. E, acima de tudo, vai encontrar, entre as entrelinhas da dor, o início da promessa. Esta é uma jornada para os que buscam verdade, para os que se cansaram de tapar a alma com folhas de aparência, para os que já ouviram a voz de Deus dizendo: "Onde estás?" e decidiram não se esconder mais. Se prepare, porque o que começou com vergonha pode terminar em redenção. Antes da queda, antes do fruto proibido ser tocado, antes da vergonha nascer como linguagem entre Deus e o homem, havia silêncio. Um silêncio que não era ausência, mas plenitude. Um silêncio que carregava significados que os sentidos humanos ainda não haviam aprendido a decifrar. Deus havia criado o mundo com palavras, mas sustentava o Éden com quietude. Cada batida do coração de Adão ecoava sem culpa. Cada respiração de Eva era uma oração natural. Nada havia ainda se quebrado. Não existia pressa, não existia medo, não existia a ansiedade de querer saber mais do que se devia. O silêncio do jardim era, na verdade, a melodia do repouso em Deus. E esse silêncio, esse intervalo entre a criação e a transgressão, é muitas vezes ignorado nas pregações, nos estudos, nos comentários. Mas ele carrega uma lição profunda. Deus não precisava cercar Adão e Eva de alertas constantes, de cercas altas, de lembretes urgentes. Ele confiou. Confiou porque o amor verdadeiro exige liberdade, e liberdade sempre carrega risco. Um risco santo, o risco de ser ferido, o risco de ser rejeitado, o risco de ser desobedecido. Ainda assim, Deus plantou uma árvore no meio do jardim e não a escondeu. Ainda assim, Ele deu ao homem o comando, mas não ficou repetindo. Ele não criou um sistema automático de obediência. Criou seres que podiam escolher. O silêncio de Deus antes da queda revela a maturidade do amor divino, um amor que não manipula, um amor que não força, um amor que permite. Muitos questionam: por que Deus não gritou quando a serpente se aproximou? Por que não interveio antes da mordida? Por que permitiu que o mal existisse tão perto do bem? Mas a pergunta correta talvez seja outra.
Por que ele confiou tanto em criaturas que ainda não haviam sido testadas? E a resposta está no caráter de Deus. Ele é justo, mas é também paciente. Ele é soberano, mas é também relacional. Ele não se impõe, ele convida. No contexto original, o verbo usado quando Deus ordenou ao homem não tem o peso de uma imposição violenta, mas de uma instrução amorosa, como um pai que orienta um filho antes de soltá-lo para caminhar sozinho. Adão ouviu de Deus: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E então, silêncio. O céu não repetiu o aviso. Os anjos não cercaram a árvore com espadas flamejantes. O próprio Deus não apareceu todas as manhãs para lembrar do risco. Ele confiou. E a confiança do Eterno revela mais sobre o amor do que qualquer gesto de controle. Esse mesmo silêncio de Deus, que nos parece estranho à primeira vista, também aparece em nossas vidas. Momentos em que estamos diante de decisões, em que sentimos o sussurro da eternidade pedindo cuidado, mas sem a voz audível que tanto desejaríamos. E nesses momentos, muitos confundem o silêncio com o abandono. Mas o silêncio de Deus nem sempre é ausência. Às vezes, é espaço para que nosso coração revele a quem ele verdadeiramente pertence. Deus não cala porque virou as costas. Ele cala porque espera. Espera que amadureçamos. Espera que escolhemos por amor, não por medo. Espera que, mesmo com liberdade, permaneçamos. O silêncio antes da queda não foi omissão. Foi prova. E toda prova traz à tona aquilo que está escondido. A árvore não era apenas uma planta. Era um altar. Um altar onde a fidelidade seria ofertada ou trocada. Um altar onde o ser humano descobriria o que havia dentro de si. E foi ali, em meio ao silêncio, que a serpente encontrou espaço. Mas o espaço não foi dado porque Deus se ausentou. Foi dado porque o homem hesitou. E é nessa hesitação que começa a história da dor. Talvez você esteja vivendo hoje nesse mesmo tipo de silêncio. Você olha ao redor e tudo parece calmo demais. Não há sinais, não há confirmações, não há pressões. Mas o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não esteja presente. Significa que Ele te considera capaz de escolher. Significa que Ele quer ver o que habita no seu coração quando não há ninguém olhando. Significa que Ele quer que sua obediência seja resposta de amor, não reação ao medo. A grande tragédia de Adão e Eva não começou com a mordida. Começou quando o silêncio deixou de ser um lugar de confiança e passou a ser um espaço de dúvida. Quando aquilo que era para ser repouso se transformou em inquietação. Quando, diante de uma ausência aparente, eles preferiram ouvir outra voz. Essa inversão ainda acontece, todos os dias. E o inimigo continua sussurrando em jardins silenciosos, tentando transformar a liberdade em prisão, o amor em suspeita, o silêncio em abandono. Mas há uma esperança. Se o silêncio do Éden revelou o coração do homem, o silêncio da cruz revelou o coração de Deus. Porque ali, entre o céu fechado e o filho pendurado, o silêncio de Deus já não era mais prova, era redenção. O mesmo Deus que confiou em Adão, confiou em si mesmo para restaurar o que foi perdido. E agora, todo aquele que ouve o silêncio e permanece fiel, reencontra o som da presença. A dúvida não nasceu no deserto, não brotou em tempos de escassez, ela surgiu em meio à abundância. O primeiro registro de insegurança humana com relação à palavra de Deus não aconteceu em um contexto de dor, mas em um ambiente perfeito. Havia árvores frutíferas de toda espécie, havia beleza, comunhão, propósito. O homem não sentia falta de nada. A mulher não tinha traumas. O coração era limpo, a alma era leve. E mesmo assim, a semente da dúvida foi plantada. Isso revela algo profundo.
A fragilidade da confiança não está no quanto temos, mas no quanto cremos. É possível estar cercado por bênçãos e ainda assim abrir espaço para o veneno do questionamento. É possível estar rodeado por evidências da bondade de Deus e, mesmo assim, permitir que uma única sugestão maligna destrua toda a percepção da verdade. A serpente não apareceu com violência, ela não forçou, ela não gritou, ela apenas perguntou. E foi essa pergunta que abriu a rachadura por onde toda a miséria humana começou a escorrer. Foi assim que Deus disse. Não foi um ataque direto, foi uma torção sutil, um toque quase imperceptível, na verdade. Um deslocamento de sentido. A dúvida sempre começa assim, não negando frontalmente, mas questionando com elegância. E nesse movimento, ela introduz algo letal. A sugestão de que Deus pode não ser tão bom quanto parece. No hebraico original, o tom da serpente carrega astúcia, mas também ironia. Ela reformula a ordem divina como se fosse exagerada. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A pergunta já carrega uma distorção. Deus nunca proibiu todas as árvores. Ele ofereceu todas, exceto uma. Mas a serpente inverte, e ao fazer isso ela distorce a imagem de Deus, de generoso para restritivo, de doador para controlador, de pai para carcereiro. Eva responde, mas já responde errando. Ela tenta corrigir, mas adiciona algo que Deus não disse. Ela diz que não podiam nem tocar na árvore. Deus não havia dito isso. Era como se, na tentativa de se proteger, ela já estivesse formando uma ideia equivocada sobre os limites de Deus. E esse é o campo fértil da dúvida. Quando a palavra é mal compreendida, mal lembrada, mal interpretada. Porque onde não há precisão, há espaço para confusão. A dúvida cresceu como uma raiz invisível, e antes mesmo que o fruto fosse colhido, o coração já havia se afastado. O primeiro pecado não foi a ação, mas a inclinação, o desejo de autonomia, a vontade de saber por si mesmo, a sedução do controle. A dúvida não destrói apenas a fé, ela corrompe a motivação. E quando a motivação se corrompe, todo o resto desaba. No contexto cultural da antiguidade, a serpente era símbolo de sabedoria entre muitos povos. Ela era associada ao mistério, ao conhecimento oculto. A estratégia do inimigo, portanto, foi vestir o engano com a aparência de sabedoria. E esse disfarce continua funcionando até hoje. Quantas ideias, quantas filosofias, quantas vozes nos cercam prometendo abrir os olhos, prometendo libertação, autenticidade, empoderamento, mas tudo baseado na sutil desconfiança da palavra. A dúvida plantada naquele jardim ainda germina em corações modernos. Ela pergunta de outras formas: será que Deus quer mesmo o seu bem? Será que obedecer vale a pena? Será que você não está perdendo tempo sendo fiel? Ela veste a aparência de lucidez, mas tem o veneno da rebelião. Ela não grita, mas sussurra. E muitos escutam. A dúvida em um ambiente perfeito nos ensina que a fé não nasce da circunstância. Ela nasce da confiança no caráter de Deus. Crer não é resultado do que você vê, mas daquilo que você conhece sobre quem Deus é. Adão e Eva estavam cercados por bênçãos, mas faltou-lhes convicção. E essa ausência permitiu que uma única pergunta plantasse o caos. Mas o Evangelho nos mostra o caminho inverso. Cristo, o novo Adão, foi tentado no deserto, não em um jardim. Foi provado na fome, não na fartura. E ali, diante das sugestões do inimigo, ele não cedeu à dúvida. Ele respondeu com a palavra, não com achismos, não com interpretações próprias, não com emoções, mas com fidelidade. Onde Adão caiu em meio à abundância, Cristo venceu em meio à escassez. Por isso, a dúvida pode ser desfeita. Ela não precisa ser o fim da fé.
ela pode ser o início da busca. Quando o coração sincero pergunta a Deus e mergulha em sua palavra com reverência, o que era incerteza se torna revelação. O que era sombra se transforma em direção. A fé não nasce da negação da dúvida, mas da rendição diante da verdade. Se hoje você sente essa mesma voz sussurrando, oferecendo atalhos, colocando em xeque o caráter de Deus, volte-se à fonte. Não se alimente do fruto do questionamento quando pode se saciar com a confiança, porque uma única dúvida pode custar um jardim, mas uma única palavra de fé pode abrir novamente o caminho para a vida. Não há som mais antigo que o do pecado sendo mastigado pela primeira vez. Um som que não foi ouvido apenas por quem estava no jardim, mas que ainda reverbera em cada ato de desobediência que ecoa desde então. O som do fruto que nunca era para ser mastigado não é apenas uma metáfora, é uma realidade espiritual. Um estalo que rompeu a harmonia entre céu e terra. Um ruído que rasgou o tecido da confiança entre o Criador e sua criação. O texto bíblico não nos dá detalhes sensoriais sobre aquele momento. Não descreve o sabor, a textura, nem a cor do fruto, mas descreve o suficiente. Era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Aquilo que foi feito para ser evitado se tornou atraente. Aquilo que deveria ser temor se transformou em fascínio. O pecado nunca se apresenta como destruição. Ele vem com a aparência de beleza, com o gosto da liberdade, com a promessa de algo mais. A primeira mordida foi o marco da inversão. O homem e a mulher que foram criados para obedecer e confiar se colocaram no lugar de quem define o que é certo e errado. Eles tomaram para si o papel que não lhes cabia. O som do fruto rompendo sob os dentes de Eva, e depois de Adão, foi o som do trono sendo usurpado, uma traição disfarçada de curiosidade, um ato de soberba escondido sob a capa da busca por sabedoria. Em seu contexto original, o verbo tomar, que aparece quando Eva estende a mão para o fruto, carrega a ideia de apropriação. Não foi um gesto passivo, foi ativo, foi uma decisão, uma escolha feita com consciência e vontade. E é justamente isso que torna o pecado tão profundo. Ele não acontece por acidente. Ele é desejado, construído, racionalizado. A queda não começou na boca, mas no coração. O que foi mastigado primeiro foi a ilusão. O fruto só veio depois. Esse som continua hoje. Ele aparece nas pequenas escolhas que fazemos diariamente, quando trocamos a voz de Deus pela voz das circunstâncias. Quando decidimos por aquilo que é mais agradável do que aquilo que é mais santo. Quando priorizamos o que brilha, não o que permanece. O fruto proibido assume muitas formas: decisões emocionais, relações destrutivas, ambições corrompidas, palavras que não deveriam ser ditas, segredos que não deveriam ser tocados. A arqueologia e os estudos das culturas antigas nos mostram que, em diversas civilizações, os frutos sagrados representavam portais de conhecimento oculto. O ato de comer não era apenas físico, mas espiritual. Era o símbolo de aliança com aquilo que se ingeria. No Éden, comer foi pactuar com a serpente, foi concordar com a mentira, foi tomar para si um destino que Deus jamais desejou. Quando mastigaram o fruto, mastigaram a dor. Mas é aqui que a narrativa começa a apontar para algo maior. Porque o mesmo Deus que viu o homem comer o fruto da morte, um dia se entregaria como o pão da vida. A árvore do conhecimento trouxe separação, mas a cruz, também feita de madeira, traria reconciliação. O som da primeira mordida foi de ruptura, mas o som do corpo de Cristo sendo partido foi de restauração. O que aconteceu ali foi mais do que desobediência, foi quebra de aliança, e toda aliança quebrada precisa de reparação. Adão e Eva se tornaram conscientes, mas não se tornaram livres. Ganharam conhecimento, mas perderam intimidade.
Abriram os olhos para si mesmos, mas fecharam os olhos para Deus. E desde então, todos os filhos do Éden têm buscado retorno. Todos carregamos no fundo da alma a saudade de um tempo que não vivemos, mas que sabemos que existiu. É por isso que Cristo veio, para ser mastigado no lugar do fruto. Para que, em vez de morte, o que entrasse em nós fosse vida. Ele disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. A linguagem é direta, simbólica e poderosa. Porque onde um fruto nos separou, o corpo nos reconcilia. O som do pecado sendo mastigado foi o anúncio da queda. Mas o som da ceia sendo celebrada é o anúncio da redenção. Hoje, você ainda pode estar ouvindo esse mesmo som, em decisões que parecem pequenas, mas que abrem portas profundas, em escolhas que carregam sabor de liberdade, mas causam prisão, em promessas que soam como sabedoria, mas são apenas ecos da serpente antiga. Mas também há outro som ecoando, o som da palavra, o som da cruz, o som da graça. E você precisa decidir qual som vai governar o seu coração, porque o que você mastiga hoje determina o que você se tornará amanhã. O pecado tem gosto, sim, tem aparência, tem aroma, tem presença, mas ele também tem consequência. E o que parecia prazer por um momento se torna dor por gerações. Adão e Eva não sabiam, mas o som daquele fruto sendo mordido ecoaria por séculos. A boa notícia é que agora, em Cristo, o eco da cruz é mais forte do que o som da queda. A primeira reação ao pecado não foi arrependimento, foi tentativa de esconder. Adão e Eva não correram para Deus, mas correram um para o outro, tentando cobrir a nudez com aquilo que tinham à mão. Folhas de figueira, frágeis, instáveis, temporárias. A imagem é clara. O ser humano, em sua condição caída, busca a todo custo esconder aquilo que Deus já viu, usando recursos que não podem sustentar o peso da culpa. É o reflexo da alma, tentando fabricar uma solução para um problema espiritual. Figuras cobertas, corações descobertos. Esse é o retrato exato do que o pecado faz. Ele desorganiza de dentro para fora, coloca máscaras por fora enquanto expõe o vazio por dentro. A nudez, que antes era símbolo de liberdade, agora se torna sinal de vergonha. O corpo que foi criado sem culpa, agora é temido. O olhar do outro, que antes era comunhão, agora é ameaça. E o homem, que foi feito para andar com Deus ao entardecer, agora se esconde entre as árvores. Não foram as folhas em si que foram o problema. Foi o que elas representaram. Uma tentativa de autoproteção, de autossuficiência, de autossalvação. É o início da religião sem relacionamento, do comportamento sem transformação, do esforço humano para lidar com uma dor que só Deus pode curar. Adão e Eva não disseram, pequemos, disseram, vamos esconder. E desde então, a humanidade vem costurando suas próprias folhas, algumas com aparência de moralidade, outras com aparência de sucesso, outras com aparência de espiritualidade. Mas todas elas são insuficientes. No contexto cultural hebraico, vestes sempre representaram identidade. O tipo de roupa usada revelava posição, propósito e muitas vezes o próprio nome de uma pessoa. Ao tentarem cobrir-se com folhas, Adão e Eva estavam, simbolicamente, tentando reinventar sua própria identidade. Queriam apagar o que havia sido feito, esconder o que havia sido revelado, redefinir o que havia sido corrompido. Mas a vergonha não se resolve com estética. Ela se resolve com rendição. O drama das folhas de figueira não terminou no Éden. Ele continua. Vemos isso nas máscaras emocionais que usamos, nas performances sociais, na obsessão por controlar a narrativa sobre quem somos, nas religiões que colocam peso de perfeição sobre ombros feridos.
no ativismo que tenta substituir o arrependimento por esforço, e inclusive nos altares modernos onde o nome de Deus é citado, mas sua presença é evitada, porque é possível citar Deus e ainda assim esconder-se dele. A nudez espiritual é incômoda, ela revela nossa dependência, ela mostra que sem ele não somos capazes de permanecer de pé. Mas ao invés de nos aproximarmos como filhos feridos, preferimos agir como fugitivos culpados. Nos vestimos com argumentos, com distrações, com boas intenções, mas tudo desmorona quando Deus chama, quando a sua voz ecoa no jardim, quando ele pergunta, e nada que usamos é suficiente para justificar o que fizemos. Mas é nesse momento que a graça se move. Porque o Deus que vê a nudez também vê o coração. Ele não nos expõe para nos destruir. Ele nos revela para nos restaurar. Quando Deus encontra Adão e Eva escondidos, ele não os fulmina. Ele conversa, ele pergunta, ele ouve. E ao final, ele mesmo faz vestes para cobri-los. Não folhas, mas túnicas de pele. Uma veste que exige sacrifício. Uma cobertura que custa sangue. Pela primeira vez, algo morre para cobrir alguém. E ali, em silêncio, nasce o símbolo do que viria séculos depois na cruz. Figuras cobertas por Deus são diferentes de figuras cobertas por si mesmas. Porque onde o homem tenta esconder, Deus quer transformar. Onde o homem quer camuflar, Deus quer curar. Onde o homem quer calar a dor, Deus quer redimir a dor. A túnica feita por Deus aponta para o Cordeiro, aponta para Cristo, que se tornou pecado por nós, para que fôssemos revestidos da justiça dele. Hoje, muitos ainda vivem costurando folhas, tentando parecer fortes, tentando provar que superaram, tentando mostrar controle quando tudo por dentro está quebrado. Mas há um convite, um chamado para deixar que Deus refaça a sua veste. Que ele cubra sua história com graça. Que ele troque suas folhas passageiras por vestes eternas. A vergonha não é o fim, o esconderijo não é o refúgio. A restauração começa quando você aceita ser visto, quando para de esconder sua dor e permite que Deus a trate. Porque o Deus que te viu nu no Éden ainda está chamando. E ele não está pedindo que você se vista melhor. Ele está oferecendo uma nova veste. Foi no instante em que ouviram os passos de Deus no jardim que algo novo surgiu na terra: o medo. Até aquele momento, o som da presença divina era familiar, era reconfortante. Mas agora, o mesmo som provoca fuga. O mesmo Deus que caminhava entre eles todos os dias, agora se torna uma ameaça. Aquele que era pai, agora é visto como juiz. O medo não é apenas uma emoção. É a prova de que houve ruptura. A alma que antes descansava na presença, agora tenta se esconder dela. A Bíblia diz que Adão teve medo porque estava nu, mas ele sempre esteve nu. A diferença agora não era o estado do seu corpo, mas a condição do seu coração. A nudez física apenas revelava uma nova consciência, a do pecado. O medo é a linguagem de quem se percebe fora do lugar. É a linguagem de quem já não sabe como se posicionar diante de um Deus santo. Esse foi o primeiro fruto espiritual da queda, a distorção da imagem de Deus. O homem que antes conversava com o Senhor ao entardecer, agora acredita que precisa se esconder dele. A confiança deu lugar à insegurança. A comunhão deu lugar à culpa. A voz que antes guiava agora assusta. O medo não nasceu com a criação, ele nasceu com a separação. A teologia bíblica nos mostra que o medo nesse contexto não é reverência, é pavor. É a sensação de que não se pode mais permanecer onde se está. É um tipo de terror existencial, porque o pecado não apenas fere a alma, ele altera a percepção. Deus continua sendo quem sempre foi, mas agora o homem já não o enxerga da mesma forma. O pecado não muda Deus.
muda a nossa maneira de olhar para ele. Desde aquele dia, o medo tem governado muitas histórias. Ele paralisa, ele aprisiona, ele convence que é melhor se afastar do que confessar. Ele gera a falsa ideia de que Deus está irado demais para perdoar, distante demais para se importar, santo demais para se aproximar. Mas isso é uma mentira nascida do Éden. Uma mentira que muitos continuam repetindo sem perceber. O medo te faz acreditar que a melhor forma de lidar com Deus é evitar Deus. Mas observe o texto com atenção. Deus vem ao jardim mesmo sabendo o que aconteceu. Ele chama mesmo sabendo onde estavam. Ele pergunta mesmo sabendo as respostas. Isso não é indiferença, isso é graça. O medo tenta impedir o encontro, mas a graça insiste. O medo diz, fuja. A graça diz, venha. O medo quer distância. A graça oferece reconciliação. No mundo antigo, os deuses pagãos eram temidos por sua ira imprevisível, por sua distância arrogante, por seus caprichos cruéis. Mas o Deus de Gênesis se aproxima. Ele caminha, ele pergunta, ele escuta. A imagem que a Bíblia apresenta não é de um juiz com espada em punho, mas de um pai ferido buscando o filho que se afastou. A pergunta, onde estás, é a chave. Deus sabia onde Adão estava, mas a pergunta não era geográfica, era relacional. Onde estava o coração do homem? O medo ainda pergunta, e se Deus não me aceitar? E se ele me expuser? E se ele me julgar com dureza? Mas a graça responde, ele já viu tudo e ainda assim veio até você. A presença de Deus não foi interrompida pelo pecado. A presença insistiu. Ela veio ao encontro. O medo tentou esconder, mas Deus chamou, e ele continua chamando. Hoje, o medo assume outras formas. Medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de ser descoberto, medo de não ser suficiente, medo de perder, medo de ser punido. Mas todos esses medos nascem da mesma raiz, a desconfiança de que Deus é bom. A serpente continua alimentando essa mentira, mas a cruz desmente tudo, porque nela o Deus justo se fez pecado por nós. O Deus santo se fez maldição por amor. O Deus eterno se entregou à morte para que o medo fosse derrotado. O apóstolo João escreveu, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Esse é o propósito da redenção. Nos devolver à presença sem pavor. Nos levar de volta ao jardim, não como fugitivos, mas como filhos. O medo precisa morrer para que a intimidade volte a viver. Se hoje você sente medo de Deus, talvez esteja tentando carregar uma culpa que já foi tratada. Talvez esteja se escondendo de uma graça que já está te procurando. Talvez esteja fugindo da única voz que pode restaurar o que o pecado quebrou. Mas saiba disso. O medo é uma mentira sofisticada. E a verdade de Deus está dizendo, eu estou aqui. Onde você está? O dia havia mudado. O ambiente também. Mas Deus ainda caminhava no jardim. A queda do homem não impediu os passos divinos. A transgressão não interrompeu a busca, e mesmo com tudo alterado, o coração ferido, a alma escondida, o medo instalado, Deus ainda veio. E veio com uma pergunta que ressoaria por toda a história da humanidade. Onde estás? Não era uma pergunta geográfica. Deus não precisava de localização. Ele não estava perdido. Era Adão quem havia se perdido de si mesmo. A pergunta não era para saber onde o corpo estava, mas onde o coração havia ido. Essa pergunta continua ecoando, em todos os séculos, em todos os cantos, em todas as almas que tentam se esconder de uma presença que insiste em se fazer presente. Deus pergunta porque quer reconectar, porque ama demais para ignorar o silêncio, porque não deixa que o erro encerre o diálogo. Essa pergunta é um convite disfarçado, um convite à consciência, um convite à responsabilidade, um convite ao retorno. Onde estás? Não é acusação,
é misericórdia em forma de interrogação. No hebraico, o termo usado carrega o peso da aproximação gentil. Não há grito, não há ameaça. Há voz, há ternura, há um Deus ferido, mas ainda assim amoroso, buscando quem o rejeitou. A beleza desse momento está justamente na persistência da comunhão. Deus não desistiu. Ele não virou as costas. Ele chamou e chama até hoje. A tradição judaica aponta que Deus costumava visitar o jardim ao entardecer. Esse detalhe é significativo. O entardecer é o tempo da transição. A luz vai embora e a sombra se aproxima. É nesse tempo que Deus vem. No tempo em que tudo parece se apagar. No tempo em que a claridade do entendimento começa a falhar. No tempo em que a alma está prestes a mergulhar na noite, Ele vem e pergunta: onde estás? É importante perceber que mesmo depois do erro, Deus não muda a forma de se aproximar. Ele continua andando, continua vindo na brisa. Não vem com vendaval, não vem com trovões, vem como sempre veio. Porque quem muda com o pecado é o homem, não Deus. O pecado não altera o caráter divino, altera apenas a nossa percepção. Adão responde, e sua resposta revela a profundidade da queda. Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Observe, ele ouviu a voz, a mesma que tantas vezes ouvira antes. Mas agora, a mesma voz provoca outra reação. Aquilo que antes gerava prazer, agora provoca pavor. Esse é o efeito do pecado. Ele distorce até mesmo as coisas mais sagradas. A teologia nos ensina que a voz de Deus carrega poder criativo. Foi com a voz que ele criou o mundo. Foi com a voz que separou luz das trevas, águas da terra, vida do vazio. Mas agora, ao invés de criar, a voz confronta. Não porque Deus mudou, mas porque o coração do homem se fechou. O problema nunca foi a presença, sempre foi a resposta à presença. Essa é uma realidade espiritual ainda viva. Há muitos hoje que ouvem a voz, mas sentem medo, que sentem a presença, mas fogem dela, que conhecem a palavra, mas a evitam, porque sabem que, ao se exporem a Deus, não há mais como esconder. Mas é justamente essa exposição que cura. É nesse encontro que o processo de restauração começa. Deus pergunta a Adão, quem te mostrou que estavas nu? Essa pergunta revela algo essencial. Há outras vozes no jardim, há outras fontes de informação, há outros discursos. Deus está perguntando, de quem você está ouvindo agora? Porque o coração do homem foi feito para ser moldado por uma voz. E quando não é a de Deus, é de outra fonte. Toda a dor começa quando trocamos a origem da nossa identidade. Hoje essa pergunta ainda vale. Quem te mostrou que você não é suficiente? Quem te disse que não há mais esperança? Quem te convenceu de que a vergonha é maior do que a graça? Quem te fez acreditar que Deus não quer mais você? Porque o Deus do jardim ainda está chamando e ainda está perguntando, onde estás? Essa pergunta não cobra, ela convida, não pesa, ela levanta. É uma oportunidade, um momento divino onde o homem tem chance de dizer, aqui estou, mesmo ferido, mesmo caído, mesmo com vergonha. É a chance de voltar. Deus nunca parou de chamar. E Ele continua chamando agora, não com raiva, com amor, com brisa, com presença. Porque ainda que o homem tenha se escondido, Deus continua caminhando. Havia silêncio no jardim. Não mais o silêncio da paz, mas o da culpa. O som da comunhão fora substituído pelo som do coração acelerado pela vergonha. E então, no meio dessa tensão, Deus faz algo que ninguém esperava. Ele costura. Com suas próprias mãos, o Criador que havia moldado o homem do pó da terra, agora molda vestes para cobrir sua nudez. Pela primeira vez na história, algo morre para que alguém seja coberto. E sem dizer uma palavra, Deus aponta para o futuro da redenção.
O texto sagrado diz que Deus fez túnicas de pele e as vestiu em Adão e Eva. Não foi um gesto simbólico, foi um ato profundamente profético. Para que houvesse pele, houve sangue. Um animal inocente precisou morrer. E com isso, Deus ensina que a vergonha do pecado não pode ser coberta com folhas, com esforço humano, com religiosidade. Só pode ser coberta por algo que custe vida. Aqui, em silêncio, nasce o prenúncio da cruz. Porque antes de Jesus ser pendurado, Deus já estava preparando o caminho da cobertura verdadeira. As folhas feitas por Adão e Eva foram rejeitadas. Não porque eram feitas de plantas, mas porque eram feitas de medo. Eram uma tentativa de resolver espiritualmente aquilo que só Deus poderia curar. As túnicas de pele, por outro lado, vinham da graça. Não nasceram da vergonha, mas do amor. Não foram costuradas por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. O ato de vestir o homem caído revela que, mesmo após o erro, Deus ainda se importa, ainda se aproxima, ainda cobre, ainda ama. No mundo antigo, o ato de vestir alguém era também um gesto de honra. Reis vestiam servos como sinal de restauração. Pais vestiam filhos como sinal de reconciliação. Quando Deus veste Adão e Eva, Ele está dizendo: vocês pecaram, sim, mas não estão sozinhos. Eu mesmo farei algo por vocês. É o primeiro vislumbre da substituição. O inocente morre pelo culpado. O puro cobre o impuro. O sangue responde ao silêncio da vergonha. Teologicamente, esse é o início da doutrina da expiação. A ideia de que o pecado exige pagamento, que a justiça divina precisa ser satisfeita. Mas também é o nascimento da doutrina da misericórdia, porque quem deveria morrer era o homem. Mas Deus permite que um substituto pague o preço. Isso não anula a justiça, exalta a graça. Deus não ignora o pecado, Ele o cobre com sangue. Quantas vezes ainda hoje tentamos nos cobrir com nossas próprias folhas, com boas obras, com palavras bonitas, com promessas repetidas, com religiosidade vazia. Tentamos lidar com a culpa de formas humanas, mas a ferida do pecado só cicatriza quando é tocada pela graça. E essa graça nunca é barata. Custa sangue, custa sacrifício, custa a morte do inocente no lugar do culpado. Essa cena no jardim é uma sombra do Calvário. Lá no Gênesis, um animal morre por Adão. Séculos depois, o Cordeiro de Deus morreria por toda a humanidade. O mesmo Deus que costurou vestes no Éden foi o Deus que, em Cristo, vestiu-se de carne para depois se despir na cruz. Jesus foi despido para que pudéssemos ser vestidos. Ele foi exposto para que nossa vergonha fosse coberta. Ele sangrou para que fôssemos lavados. Vestir Adão e Eva foi mais do que um ato de compaixão. Foi uma promessa silenciosa. Deus estava dizendo: isso não acaba aqui. Eu virei até vocês. Eu pagarei o preço. Eu serei a veste. E Ele cumpriu. Em Cristo recebemos vestes novas, não de folhas, não de tentativas, mas de justiça, vestes brancas, puras, lavadas no sangue do Cordeiro. Hoje, talvez você ainda esteja costurando folhas, tentando parecer inteiro quando está rasgado por dentro, tentando esconder cicatrizes que Deus quer curar, tentando calar vozes que só se aquietam quando a graça entra. Mas há uma veste sendo oferecida, uma túnica que foi tecida com sangue, costurada com amor, entregue na cruz. Você não precisa mais se esconder, nem se cobrir sozinho. Deus quer te vestir, quer te restaurar, quer te chamar novamente de filho. O amor que costura com sangue é o amor que permanece mesmo depois da queda. É o amor que sacrifica para restaurar. É o amor que já sabia do erro, mas ainda assim preparou uma saída. É o amor que, ao invés de castigar primeiro, cobre primeiro. E depois caminha com você até o recomeço. A imagem de Deus vestindo Adão e Eva ainda estava fresca,
quando uma nova cena se desenhou, a saída do jardim. A terra que os viu nascer agora veria seus passos afastarem-se dela. O Éden, que havia sido lar, seria fechado. A árvore da vida, antes acessível, agora seria guardada por querubins e por uma espada flamejante que se movia em todas as direções. À primeira vista, parecia um fim. Mas, no plano eterno de Deus, era apenas um intervalo. O jardim não estava perdido para sempre. Ele estava selado para que no tempo certo fosse reaberto, não pela força do homem, mas pelo sangue do Cordeiro. A expulsão do Éden não foi apenas consequência, foi também proteção. Deus não permitiu que o homem, agora em estado de pecado, tivesse acesso à árvore da vida, porque viver eternamente em uma condição caída seria viver eternamente separado. O amor de Deus se expressa também nos limites que ele estabelece, e foi por amor que o caminho foi fechado. O fechamento da porta foi, na verdade, o início da promessa de uma nova entrada. No contexto cultural do Antigo Oriente, a ideia de um jardim fechado simbolizava algo sagrado, reservado, intocável. Os reis da antiguidade tinham jardins privados, onde apenas os íntimos podiam entrar. Deus fez do Éden esse lugar, um espaço de comunhão, de intimidade, de glória. E quando o homem se afastou da santidade, não foi mais digno de permanecer. Não por vingança, mas por justiça. O sagrado não pode ser profanado. A presença não pode ser trivializada. Mas a espada flamejante aponta para mais do que proteção. Ela aponta para o preço. Para voltar, alguém teria que passar por ela. Alguém teria que enfrentar a justiça, atravessar o juízo, abrir um novo e vivo caminho. E foi exatamente isso que Cristo fez. Na cruz, ele passou pela espada. Ele foi ferido no lugar do homem. Ele entrou no jardim da morte para reabrir o jardim da vida. O Getsêmani se tornou o portal entre o Éden perdido e o céu prometido. No Getsêmani, Jesus ora sozinho. Sua alma está angustiada até a morte. Ele, sua sangue. Ele enfrenta o peso de uma humanidade caída. E ali, no jardim escuro da agonia, ele começa a reverter o que Adão e Eva haviam quebrado. O primeiro Adão pecou em um jardim. O último Adão se entregou em outro. Um cedeu à tentação. O outro venceu. Um escondeu-se de Deus. O outro expôs-se por nós. Um foi expulso, o outro reabriu o caminho. A árvore da vida, protegida por querubins, agora é substituída por outra árvore, a cruz. É nela que a vida eterna volta a ser acessível. Não por mérito, mas por fé. Não por obediência perfeita do homem, mas pela obediência perfeita do Filho de Deus. A expulsão do Éden foi necessária, mas foi temporária. Porque Deus sempre teve em mente a reconciliação, sempre teve em vista a cruz. Muitos ainda vivem como se o jardim estivesse trancado para sempre, como se Deus tivesse abandonado o plano original, como se a queda tivesse vencido, mas isso não é verdade. A palavra revela que o propósito eterno de Deus era, por meio de Cristo, reconciliar todas as coisas consigo. O jardim fechado tornou-se profecia. A cruz tornou-se chave. E o Espírito, enviado após a ascensão de Jesus, tornou-se o guia que nos conduz novamente à comunhão. Em Apocalipse, a cena final revela um jardim restaurado, um novo céu, uma nova terra, e no centro, novamente, a árvore da vida. Ela volta a aparecer. Suas folhas servem para a cura das nações. Seu fruto é eterno. A promessa não foi esquecida. O jardim não foi destruído. Ele foi preparado para ser habitado de novo, não por rebeldes vestidos de folhas, mas por filhos revestidos de glória. Hoje, o caminho de volta não está mais bloqueado por querubins. Está aberto pela cruz. Mas ainda exige entrega, ainda exige arrependimento, ainda exige fé. O acesso é gratuito, mas não é banal. O sangue de Cristo abriu a porta,
mas o coração precisa desejar entrar. Deus nunca quis manter o homem fora. Quis apenas garantir que ele entrasse do jeito certo, não em pecado, mas em santidade. Se você sente que perdeu o jardim da intimidade com Deus, saiba que a porta ainda está aberta, que a espada já não te ameaça, que os anjos já não bloqueiam o caminho, que o sangue já foi derramado, que a graça já foi liberada, que a árvore da vida agora é oferecida por aquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Éden não está fechado para sempre, ele está te esperando. A redenção nunca começa com perfeição, começa com reconhecimento. Antes que Deus restaurasse qualquer parte da história de Adão e Eva, ele exigiu verdade. Não perfeição moral, não autocorreção, mas um coração que não se esconda mais. Um coração que responda à pergunta divina, mesmo com vergonha. Um coração que, em vez de correr para as folhas, corra para a voz que chama. Adão tentou justificar. Eva tentou transferir a culpa. A serpente se calou. Mas Deus, com paciência, ouviu cada palavra. E após cada explicação falha, ele revelou o que realmente estava em jogo. O problema não era só o fruto, era a desconexão. O abismo que agora existia entre o homem e seu Criador não seria preenchido com argumentos, só poderia ser superado com rendição. A partir daquele momento, algo se torna visível. Deus não está à procura de discursos convincentes, está à procura de corações quebrantados, e esse princípio se repete por toda a Escritura. Não foram os fortes que encontraram redenção, mas os humildes. Não foram os limpos que foram chamados, mas os doentes. Não foram os justos, mas os que sabiam que eram pecadores. Porque o Evangelho não começa com aplauso, começa com confissão. O salmista diria séculos depois: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Essa verdade nasceu ali, no jardim. Quando Deus, mesmo ouvindo desculpas frágeis, escolhe não destruir, mas iniciar o plano da restauração. Ele amaldiçoa a serpente, ele anuncia a dor, ele decreta o suor, mas também planta a esperança. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. A dor não será o fim, o juízo não será a última palavra, a redenção virá. É aqui que a graça se torna visível, não como uma anulação das consequências, mas como uma promessa que atravessa o tempo. A partir da queda, a vida não seria mais fácil. A terra agora exigiria esforço. A maternidade traria dor. O relacionamento entre homem e mulher seria marcado por tensão. Mas mesmo dentro desse cenário de perda, Deus costura uma linha vermelha que liga o Éden à cruz. A redenção não seria instantânea, mas seria certa. No plano divino, a restauração passa pela consciência do erro, passa pela exposição do engano, passa pela aceitação do diagnóstico. Deus não mascara, ele não suaviza o pecado, mas também não se afasta do pecador que reconhece. E é por isso que a porta da graça continua aberta, porque onde há reconhecimento, há espaço para recomeço. A restauração não exige perfeição, porque o Evangelho não é sobre merecimento, é sobre substituição. O Filho perfeito assume o lugar do pecador arrependido. A justiça dele cobre a falha do homem. A santidade dele preenche o abismo deixado pelo erro. Mas para que isso aconteça, é preciso dar nome à ferida, reconhecer a queda. Entender que por mais belas que sejam as folhas, elas nunca vão cobrir o que só o sangue pode curar. A tendência humana ainda é tentar se apresentar como suficiente, tentar melhorar antes de confessar, tentar vencer antes de entregar. Mas essa ordem está invertida. É a entrega que traz vitória, é a confissão que traz cura, é o reconhecimento que libera perdão. O arrependimento não é fraqueza, é portal.
é o ponto de partida de toda a restauração real. Deus não expulsou Adão e Eva por desprezo. Expulsou por proteção. Mas antes de enviá-los para fora, vestiu-os com dignidade, cobriu sua vergonha e, em silêncio, os ensinou que não estavam sozinhos. O ato de vesti-los foi também um gesto de promessa. Vocês erraram, mas eu irei atrás da redenção. E foi isso que ele fez. Desde o Éden até o Calvário, o plano nunca parou. Hoje, a redenção continua acessível, não para os que fingem não ter caído, mas para os que param de fugir, para os que cansaram das folhas, para os que não querem mais explicar, nem justificar, mas simplesmente dizer: pequei. A redenção começa aí, não na força, mas na fraqueza reconhecida, não na tentativa de parecer limpo, mas no desejo de ser limpo de verdade. O jardim foi fechado, mas o coração de Deus permaneceu aberto. E até hoje, ele busca os que, mesmo falhos, estão dispostos a parar de correr e começar a confessar. Porque é nesse lugar, no chão da humildade, que a redenção começa a florescer. A terra que recebeu o suor de Adão e as lágrimas de Eva não foi esquecida por Deus. O pó do chão que agora exigiria esforço, as dores do ventre que marcariam o nascimento dos filhos e até o peso da separação, tudo isso se tornaria o palco da maior promessa já feita. A redenção não viria, apesar da dor, mas por meio dela. O mesmo solo que foi amaldiçoado seria, no tempo certo, regado pelo sangue do Cordeiro. O juízo abriria caminho para a graça. A queda se tornaria porta para o recomeço. A dor, incrivelmente, seria o solo da promessa. Quando Deus pronunciou o destino da serpente, ele não apenas anunciou derrota, ele revelou a origem da vitória. Da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E ao dizer isso, ele selava o futuro com esperança. A dor não teria a última palavra. A vergonha não seria o capítulo final. A culpa não seria o nome eterno do homem. Deus olhou para o pó e viu glória futura. Ele viu a cruz, ele viu o Filho, ele viu você. A redenção não vem para apagar a história, ela vem para transformá-la. Não é um cancelamento da dor, mas uma ressignificação. A lágrima que um dia foi fruto do medo, agora pode ser semente de arrependimento. O chão que um dia foi marcado pela fuga, agora pode ser o altar do retorno. O coração que um dia se afastou, agora pode se tornar morada. Porque Deus é especialista em recomeços, e Ele ama restaurar com as próprias mãos o que foi quebrado por nossas mãos. O solo que Adão cultivou com fadiga foi o mesmo solo onde Noé plantaria uma videira, onde Abraão construiria um altar, onde Jacó sonharia com a escada do céu, onde Moisés ouviria a sarça arder, onde Jesus caminharia com pés ensanguentados, onde o sangue escorreria da cruz, onde o túmulo seria aberto. O mesmo chão onde o pecado brotou foi o chão onde a salvação floresceu. Nada está perdido nas mãos daquele que transforma deserto em jardim. A Bíblia não termina em Gênesis e não termina na cruz. Ela termina com uma promessa cumprida: novos céus e nova terra. E no meio dessa nova criação, há uma árvore. A mesma árvore da vida que foi protegida no Éden, agora está no centro da cidade celestial. Suas folhas curam, seu fruto alimenta, sua presença é eterna. O que foi fechado se abriu, o que foi perdido foi achado, o que foi manchado foi purificado. A redenção é mais do que perdão, é reintegração, é retorno, é reconexão. É Deus dizendo: eu fiz tudo novo. E o mais poderoso dessa promessa é que ela começa agora. Começa no exato momento em que você decide parar de correr e permitir que Deus transforme sua dor em ponte, sua vergonha em testemunho, seu vazio em habitação. A pergunta que ele fez no Éden ainda ecoa: onde estás? Não para te condenar, mas para te encontrar.
Não para te punir, mas para te vestir. Não para te expulsar, mas para te guiar de volta. Porque o plano nunca foi te afastar, sempre foi te restaurar. E a única coisa que ele espera é que você responda, que você diga: aqui estou, mesmo com marcas, mesmo com lembranças, mesmo com falhas. Porque a dor nas mãos de Deus se torna parte da história da promessa. A cruz não é o fim da vergonha, é a resposta a ela. A ressurreição não é o esquecimento da dor, é a transformação dela. O sangue que caiu no chão não caiu por acaso. Caiu sobre o mesmo solo que um dia foi maldito. E esse sangue agora fala mais alto. Ele grita redenção. Ele sussurra graça. Ele proclama: o que foi quebrado pode ser refeito. O que foi perdido pode ser restaurado. O que doeu pode ser curado. E se tudo começou em um jardim, com uma queda, tudo termina em um jardim, com uma vitória. O homem caiu de frente para uma árvore e se levanta de novo, olhando para outra árvore. A cruz. O primeiro jardim se fechou, mas o segundo jardim se abriu para sempre. E a entrada está diante de você agora. Este é o tempo, não amanhã, não depois, agora. Porque a dor que você carrega pode ser, nas mãos dele, o solo onde a promessa finalmente floresce.